Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas qual será o tema da nossa aula de hoje? Aliás, do nosso bate-papo, da nossa interação. Acompanhe na tela. Na tela nós temos gêneros textuais, condição de produção e circulação. Então vamos conhecer gêneros textuais, a condição da sua produção e sua circulação. E antes de começarmos esse bate-papo, trago para vocês um pensamento. Acompanhem comigo. Comunicação não é só falar, ver e ouvir, é fazer entender. Então, estudantes, prestem bem atenção. Comunicação não é só falar, é fazer-se o quê? Interação, conseguir interagir com os demais. Então, quando o texto diz comunicação não é só falar, nem ver ou ouvir, é fazer entender. Vocês vão conhecer comigo hoje que todo texto é produzido por alguém, para uma determinada finalidade social. Então, vejam só, gêneros textuais, função social, função comunicativa. Guardem essas palavras. Vamos ver aqui. Acompanhe comigo na tela. Todo texto é produzido com uma finalidade, levando-se em conta determinados aspectos, como quem produz, quem é o interlocutor, qual é o meio em que vai circular, etc. Então, observem, vejam só, gênero textual, função social, quem produz, para quem, qual assunto, qual a forma, onde vai circular, são questões importantes para vocês, estudantes, conhecer o que? Os gêneros textuais. Outro ponto importante, que tal em sala de aula, com o seu professor, você treinar, conhecer um pouco mais sobre os gêneros textuais, a dinâmica dos gêneros, a natureza dos gêneros. Vamos adiante. Nós temos aqui na tela uma representação, um questionamento. O que são gêneros? O que são gêneros textuais? Então, gostaria que vocês refletissem para poder entrar nesse mundo dos gêneros textuais. Já adianto, os gêneros são inúmeros, e vocês vão conhecer ainda que um gênero pode ter característica do outro, mas há a sua finalidade comunicativa. Vamos adiante. Acompanhem comigo. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Olhem só as palavras que estão em destaque. Gêneros textuais, contexto. Você pode chegar e perguntar, professor, qual é a relação entre gênero e contexto? É importante salientar justamente que o contexto vai englobar a finalidade, a época, o seu receptor, etc. Então, é importante lembrar sempre as palavras gênero, função comunicativa, o emissor, o receptor, certo? O assunto, a finalidade em si, o canal em que vai circular o gênero. E é sempre importante, que tal em sala de aula, treinar a escritura, a tessitura do seu texto. Vamos conhecer melhor. Acompanhem ainda. Os gêneros textuais cumprem uma importante função social quando o assunto é comunicação. Embora sejam muitos, apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-los. Vamos ver, vamos lá. Olhando para mim agora, prestem bem atenção. Quando eu falo que a questão de que, embora sejam muitos, apresentam peculiaridades, é importante lembrar a seguinte questão: um texto é um texto porque não é o outro, ou seja, um poema é um poema porque não é um romance, porque não é um conto, porque não é um artigo. Então existem as peculiaridades, as características que vão separar um romance de um conto, de um recado, de uma piada, de uma comunicação empresarial,
etc. Então, vejam só a função social, as peculiaridades, as características dos gêneros textuais. E também vamos aprender onde circulam os gêneros textuais. Vamos ver. Na tela, nós temos ainda dessa constante necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro, surgiram os gêneros textuais. É importante lembrar sempre aquilo que eu disse: gênero textual, comunicação, a função social, certo? É importante lembrar disso. Vamos ver aqui. Acompanhe ainda. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Olhando para mim agora, vejam só essas palavras: objetivo, função, contexto. Então, o objetivo, a função dele e o contexto é aquilo que vai determinar um gênero do outro. Vai dizer que aquilo é um poema de um romance. Vão separar, então, as fronteiras. E prestem bem atenção. Repito, vocês vão conhecer gêneros que têm características do outro, mas o que vai determinar é a sua função social. Vamos ver aqui. Na tela temos ainda eles, os gêneros, não podem ser numerados, visto que variam muito e se adaptam às necessidades dos falantes. Mesmo que não possamos contá-los, é possível observar que eles possuem peculiaridades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Justamente aquilo que eu falei a vocês. Um conto é um conto porque não é um romance, porque não é um poema, porque não é uma música. Lembrando sempre que há as características, as peculiaridades de cada gênero textual. E são inúmeros, certo? É quase que infinita a questão de os tipos, aliás, os gêneros textuais. Vamos adiante. Na tela trago para vocês a representação de alguns, uma lista, aliás, de alguns gêneros, certo? Artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail. Olha aí o e-mail. O mundo virtual, com tantos gêneros, a carta, o relatório, etc. Nós temos vários gêneros que vocês podem acompanhar aí na tela e lembrar uma questão importante. Um artigo é um artigo porque não é um conto, porque não é um diário ou uma fábula, etc. Vamos ver aqui. Ainda temos a seguinte questão. Existem muitos gêneros textuais. Eles são flexíveis e passíveis de mudança. Observando para mim agora, vejam só. Quando eu falo a vocês, são flexíveis e passíveis de mudança. Lembram quando eu falei a vocês que nós podemos encontrar um gênero com característica de outro? Por exemplo, um convite em forma de poema. Você pode chegar e perguntar: professor, isso é um poema ou é um convite? Depende da finalidade social, certo? Pela questão comunicativa. Então, é um convite em forma de poema e não um poema em forma de convite. Justamente aquele texto foi escrito para convidar você para uma determinada situação, festa, formatura, etc. Então, os gêneros são flexíveis e passíveis de mudança. Vamos ver aqui. Olhem só o conceito. Intergenericidade. O que é isso, intergênero? Trata-se de um fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma de outro gênero, tendo em vista o propósito da comunicação, ou seja, finalidade maior de todos os atos de fala. Essa hibridização, que é um outro nome do intergênero, pode ser facilmente encontrada em anúncios publicitários, tirinhas e até mesmo em artigos de opinião. Então, lembrando sempre, intergênero, a essa intergenericidade, que é justamente o quê? Um gênero com características de outro. É tão comum isso, vocês encontram tanto no meio virtual, no mundo publicitário. Olhem só aqui, na tela acompanhem, nós temos aqui uma tirinha dizendo não fume. É um cartaz educativo, certo? Que utilizou o quê? Uma tirinha. E lembrando que nós temos aí o elemento verbal e o não verbal. Veja, é uma tirinha que
que nós temos com a questão educativa. Outro exemplo que eu falei a vocês é um convite em forma de cordel. Aí você pode questionar em sala de aula, é um cordel ou é um convite? É um convite em forma de cordel. É importante lembrar. Nós temos outro aqui, olha aí, quadrinhos para a quarentena. São quadrinhos que vão falar da questão da quarentena contra a questão da pandemia, certo? Tomar cuidado contra essa doença. Então, são quadrinhos educativos, certo? Então, nós encontramos, são quadrinhos que, ao mesmo tempo, eles mostram, eles alertam contra o risco desta doença. Temos outro aqui muito importante, vejam só, lavar as mãos, salvar vidas. E nesse eu destaco o elemento verbal e o elemento não verbal. Lembram quando eu falei que todo texto é produzido por alguém para alguém? Nele, mais uma vez, destaco que nós encontramos o quê? A turma da Mônica, certo? E nós temos o alerta, lavar as mãos. Dá para observar que é um gênero que está utilizando o elemento verbal e não verbal, mas o propósito é atingir o quê? O público mais jovem, mais infantil. Então, vejam só o objetivo, o emissor, o receptor, aquele que escreveu, aquele que está emitindo o texto e a sua finalidade. Vamos adiante. Vocês podem perguntar, o gênero, certo? Eles estão hospedados também em suporte. Mas o que é um suporte textual? É importante lembrar, na tela nós temos, todo texto deve estar veiculado em um suporte textual. Suporte é assim o portador do texto. Ele pode ser físico ou virtual. Físico, livros, jornais, revistas, dicionário, etc. Virtual, blog, site de notícias, fotos, planilhas, etc. O mundo virtual que vocês, estudantes, conhecem. Então, suporte é onde o gênero textual está hospedado, é o portador do texto. Vamos adiante. Olhem aqui um exemplo de um suporte. Nós temos um outdoor, com aqui nós temos o que? É o gênero da publicidade e ao mesmo tempo nós temos o que? O outdoor, certo? A materialização, o local onde o gênero está hospedado. Vejam só aqui. Entende-se por esferas sociais. Vamos dar uma paradinha. Vamos ver aqui. Nós temos as esferas onde circulam os gêneros. Vocês podem perguntar, professor, onde é que os gêneros circulam? Vamos conhecer? Algo importante também é aquilo que eu falei a vocês. Todo texto é produzido por alguém para alguém. Lembrar sua finalidade. Haverá gêneros mais formais e outros informais. Na tela nós temos. Entende-se por esferas os agrupamentos de práticas e atividades sociais, organizada por determinados contextos, tais como íntimo, familiar, cotidiano, escolar, científico, o jornalístico, publicitário, artístico, religioso, jurídico, etc. Nós temos várias esferas sociais. Lembrar sempre que o homem é um ser social, né? Essa comunicação. Daí a questão gênero, função social. Vamos ver aqui. Dessa forma, as esferas de circulação é um canal ou meio de transmissão dos gêneros textuais. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, publicitário. Nós temos anúncio, cartazes, placas, etc. Certo? Vamos ver. Olha aqui um exemplo de um publicitário. É importante, olhem para a tela. Nós temos aqui doar um ato de amor. Veja só essa questão da publicidade. Nós temos a produção de consumo, bulas, manual técnico, relatório, resumo, etc. Um exemplo de uma bula de remédio. Vamos seguir. O escolar, relato histórico, cartazes, debate regrado, diálogo, discussão, argumentação científica, etc. Aqui nós temos um cartaz escolar. Então vejam só, as esferas sociais em que os gêneros podem circular. É importante lembrar, certo? Lembram quando eu falei? Lembrar justamente o seguinte, o gênero vai ser formal ou menos informal, dependendo da esfera social, dependendo do seu interlocutor. Quem é o interlocutor? É aquele que está interagindo com você. Vamos ver aqui, nós temos também a esfera da literatura artística, engloba autobiografia, letras de música, etc.
Nós temos aqui exemplo, olha aí os livros, certo? Os livros, o suporte aí do conto, do romance, etc. E aqui trago para vocês, lembrando sempre que a linguagem pode ser verbal, não verbal e mista. Verbal, o próprio nome já diz, a palavra. Não verbal é o uso daquilo que não é a palavra, o desenho, certo? O ícone. E nós temos aqui a mista, é aquela que vai usar o elemento verbal e o elemento não verbal. É importante. Pronto, o mundo virtual, há tantos gêneros que vocês vão encontrar o elemento verbal e o elemento não verbal. É importante dessa relação do verbal e o não verbal ao ato comunicativo. Aqui nós temos para vocês pequena definição. Dizemos que a linguagem é mista quando há o uso simultâneo da linguagem verbal e da não verbal para a construção da imagem. Conseguimos observar bem essa ocorrência quando lemos histórias em quadrinhos, por exemplo. Vejam só, nas histórias em quadrinho, vocês encontram o elemento verbal e o elemento não verbal, formando justamente um ato comunicativo. É importante. Olha aí na tela um exemplo. Aqui nós temos aqui uma charge que diz gênero textual misto. Né? Aí nós vamos encontrar o elemento verbal e o elemento não verbal. E há nesse texto, e há nele o quê? Um propósito comunicativo. Então, os dois elementos, o verbal e o não verbal, estão juntos para formar um ato comunicativo. Outro aqui, proibido fumar. Vejam só, aqui nós temos o elemento verbal e o não verbal, e dá para entender que é proibido fumar os dois juntos naquele local. E aqui, em síntese, para finalizarmos, nós temos o gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária, desde mensagens telefônicas e posts em redes sociais, até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros. Para resumir, prezado estudante, gostaria de lembrar aquilo que foi exposto em nossa aula, em nosso bate-papo. Vamos ver. Gênero textual, os inúmeros textos sociais, textuais no caso, nós encontramos o que? O suporte, nós aprendemos que todo texto é produzido por alguém, para um determinado ato comunicativo, nós encontramos a linguagem verbal e não verbal, o suporte, é importante lembrar disso. E como podemos treinar? Lembro a vocês que em sala de aula, que tal treinar com o seu professor? Vamos produzir um texto, vamos produzir um quadrinho, uma tirinha ou uma música, certo? Uma esfera aí do mundo literário. Você, estudante que gosta de escrever poemas, que tal entrar nesse mundo também da literatura, dos gêneros da literatura? Então, por hoje é só. Lembrem-se, fiquem aqui conosco no EducaPE e um abraço a todos vocês. Um abraço à nossa amiga, professora de intérprete de Libras, muito obrigada, certo? A Ellen aqui da produção do som e a todos vocês. Então, um forte abraço, professor Robson Anselmo Tavares.